Eu trabalhei muito tempo com jornalismo cultural, né? Ah, E já até falei pra vocês mais de uma vez que quando a gente escrevia sobre jornalismo cultural, você era um assunto. Então era sempre assim, fica de olho pra ver qual que é a nova do Facundo. Que era sempre, tinha umas figurinhas que a gente acompanhava. E a gente sempre ficava de olho, qual que é a próxima do Facundo, qual que é a próxima do Alex, qual que é a próxima da galera que a gente sabia que criava negócios legais, né? E a próxima do Facundo é sempre muito legal, né? Então a gente viu o Vegas, porra, eu vivi o Vegas. O Vegas, porra, eu ia ao Vegas, eu frequentei o movimento que o Vegas foi na Rua Augusta e o que aquilo fez na Augusta. Eu que frequentava a Augusta, era o rolê de ir pros inferninhos, pra você ver garota de programa na rua, ir pros botecos sujos, que aquilo se transformou num caldeirão cultural de pessoas, cultura. Foi impressionante o que aquele espaço fez com os arredores dele. Alguns outros espaços que você fez, o Cine Joia, o próprio Bar dos Arcos, pra mim, ele é um espaço que ele é incrível. Essa parceria público-privada, você pega um espaço público, transforma ele numa atração, bota um lugar que ele é completamente esquecido pela sociedade, ou pelo menos marginalizado, transforma ele num point para as pessoas irem. Então, com essas pessoas que nunca foram ao Teatro Municipal, mas vão ao Bar dos Arcos. E eu gosto muito desse fator de quando você cria negócios, né? Que é sempre uma grande inovação. E agora tá vindo Formosa, que é um bar de audição. Que é um lugar para ouvir música. Então é um bar com acústica perfeita para ouvir música, que é um conceito completamente maluco. Como é que é para você buscar essa inovação nos seus negócios, assim? De onde que você, num mundo onde parece que todo mundo já teve todas as ideias, como é que você busca essa inovação para você continuar criando seus negócios? meu velho, acho que a gente já conversou sobre isso e parece que eu sou humildão, mas a verdade é que eu tive uma infância onde eu sofri muito bullying, assim, especialmente no primeiro grau. Eu estudava num colégio chamado Mackenzie, que é um colégio meio conservador, meio fascistão aqui em São Paulo, da igreja presbiteriana. Então eu sofri muito bullying quando eu era moleque e isso foi importante para o meu... Não, sofrer bullying nunca é importante, mas criou um processo meu onde minha autoestima é muito baixa. Então, quando eu tô montando alguma coisa, primeiro, eu nunca acho que é foda. E eu nunca tenho a visão que os outros têm sobre mim. O cara comentou que eu era bonitão. Eu não me vejo como um cara bonitão. Eu não me vejo sequer como um cara inteligente. Apesar de as outras pessoas o tempo... E esse é um assunto para análise. Esse é o meu assunto principal para terapia. Mas eu não tô querendo... Eu tô falando o seguinte. Quando eu tô montando um novo projeto, eu tenho tanto medo de falha que eu preciso... de alguma forma, cercar o projeto de todos os lados para que esse projeto não falhe. Porque o meu medo de falhar é muito grande. Eu nunca entro num projeto com salto alto. Eu nunca entro num projeto achando que esse projeto vai ser foda. Nunca. Então eu começo a cercá-lo, eu começo a ver os seus pontos de riscos e os seus pontos de fragilidade e eu começo a construir... Eu fico me colocando no lugar do meu pior inimigo. Daquele cara que me odeia. Aquele cara que odeia meu trampo. E todas as críticas que ele vai lançar contra mim. E eu começo a neutralizar cada uma dessas críticas. Através do projeto. A partir do momento que eu tenho certeza que esse projeto está, de uma certa forma, blindado contra essas críticas, eu estou seguro para lançá-lo. Ainda achando que ele pode dar muito errado. Mas que aquelas críticas que são as críticas mais... comuns dentro desse ditador que eu tenho dentro de mim e que fica o tempo inteiro me colocando para baixo e colocando para baixo os projetos que eu coloco para fora, quando esse ditador ele já não consegue essa pessoa tóxica que eu tenho dentro de mim, comigo mesmo, que eu fui construindo por conta disso, por conta de bullying, por conta de não ter muito apoio na minha casa, enfim, isso são questões para terapia. Mas quando eu vou construindo essa pessoa que é muito cruel comigo e com o meu trampo, essa pessoa... E eu não tô pedindo violinos aqui, não tô me pagando de coitadinho. Eu acho essa pessoa muito importante para mim. Eu nem quero desmontá-la. E eu vejo como ela foi importante para eu montar esses projetos que você chama de foda. Porque se não fosse por ela... eu ia começar a meter umas pizzarias, escrever meu nome em cima, falar Facundos e acreditar que aquilo ia funcionar. E os projetos só são legais porque eu invisto muita energia intelectual,
muita pesquisa, muita viagem, porque eu tenho que desmontar esse sádico que eu tenho dentro de mim. Entendeu? Esse cara que é um opressor tóxico e que fica o tempo inteiro falando que eu sou um bosta, que eu nunca vou ser capaz de montar, porque agora esse próximo você vai errar. Só que eu não vou deixar essa pessoa feliz. Eu não vou dar a chance dessa pessoa falar, tá vendo, eu tinha razão. Então eu começo a cercar o projeto de todas as maneiras que eu consigo. Por exemplo, no caso da Formosa, a gente tem um monte de listening bar foda em São Paulo. Isso começou de uns anos para cá, pós-pandemia, o Caracol foi o primeiro. Hoje a gente tem o Matiz, o Elevado, o Major, o Domo. A gente tem um monte de lugar legal aqui em São Paulo. Só que o meu projeto começou há 10 anos. E eu tenho provas disso. Eu não estou contando que como você é inovador. Não, porque era um problema que eu queria resolver. Porque eu tive um trauma no Joia. Porque quando eu abri o Joia sem acústica. E aí eu comecei a ser E o Joia é uma caixa... Só pra vocês saberem, o Joia é uma casa de shows, né? É uma casa de shows. E eu não fiz acústica do Joia porque eu não adoro tinha essa dinheiro. história. E aí eu fui, tipo, assim, achincalhado no Twitter, na época, né, do Twitter. Fui achincalhado, todo mundo assim... Porque também tem uma narrativa e eu compreendo essa narrativa e eu compartilho dela. O sucesso aqui no Brasil, normalmente, o empresariado é um empresariado extrativista. Poucos empresários eu conheci que tinham consciência de classe e que eram empresários que não eram escrotos, entendeu? Grande parte do empresariado brasileiro é um empresariado escroto. Eu faço parte desse empresariado, quero deixar isso bem claro, não estou tirando o meu da reta. Tem poucos empresários nesse país que têm consciência de classe. Então se criou, e esses empresários, normalmente eles não fizeram a própria vida, tipo self-made man. Eles vieram de capitania hereditária. Como o Elon Musk veio, por que o Elon Musk é o Elon Musk? Porra, o pai do cara tinha... Mina de diamante. Mina de esmeralda na África do Sul, entendeu? E o Mark Zuckerberg e todos esses self-made men, eles não foram feitos do nada. Eles estudaram nas melhores universidades norte-americanas e vieram da classe média alta ou da riqueza. E isso acontece aqui no Brasil também. Grande parte das pessoas que são ricas hoje tem dinheiro de herança. Ou estudaram nas melhores escolas porque vieram da classe média alta. A pessoa que veio do nada e do nada conseguiu fazer fortuna, ela é raríssima. Ela é exceção à regra. O dinheiro desse país vem da exploração de comércio de escravos, de pessoas escravizadas. É daí que vem a origem. A origem do nosso dinheiro é cheia de sangue. Então, quando uma pessoa dessas é bem-sucedida, a gente tem uma raiva. E a gente torce pelo fim desse sucesso. Eu me lembro do caso do... Qual que era o nome daquele brasileiro que virou um dos empresários mais ricos, entrou na lista da Forbes, que comprou a Marina da Glória, comprou... Puta, não lembro. Qual que é o nome do cara? A gente já vai se lembrar. Daqui a pouquinho as pessoas nos lembram dele. Que a gente gozou a ascensão e queda dele. Eu me lembro que quando ele começou a cair... naquela narrativa do herói de ascensão e queda, todo mundo... O Ike Batista. O Ike Batista, obviamente. Obrigado, gente. Então, quando o cara começou, quando o Ike Batista começou a se fuder, eu me lembro que aquilo virou meme. A gente, tipo, gozava na decadência do Ike Batista. Porque a gente gosta de ver pobre a gente gosta de ver... Rico gosta de ver pobre se fudendo e a gente gosta de ver rico se fudendo. Eu adoro ver um rico se fuder. Entendeu? Eu me sinto vingado. Apesar de ser rico júnior. Entendeu? Eu tô na barreira de entrada dos ricos. Eu vi agora que o Lula tava querendo taxar os super ricos. Eu falei, mano do céu, eu sou o pior super rico que existe porque eu tô ali na barreira de entrada do super rico. Ali que começa a contar super rico, eu entrei nessa categoria agora, que eu me dei conta. Entendeu? E aí, tô falando de tudo isso porque... A gente quer ver o rico se fuder. E eu, como tenho consciência de classe, porque eu venho de uma família de comunistas, eu venho de uma família de gente simples, que era vendedor ambulante na rua, eu tenho um certo preconceito com o rico também. Eu não gosto de gente rica, eu não gosto. Eu sou classista ao contrário, se é que isso existe. Eu não gosto de gente rica, eu não tenho amigo rico, eu não gosto de conviver com gente rica, eu não gosto de frequentar lugar de gente rica. É impressionante, você sabe. Isso pra mim é maluquice. Por quê? Porque a gente rica vai nos seus rolês, é impressionante. Não, meus rolês não são só pra... Não, eu sei que não é só, mas o seu rolê é super bem frequentado, é meio... Puta, cara, você sabe que agora eu tava vendo o preço da Formosa? E quando a gente tá
fazendo o desenho, né, do cardápio. Pô, eu saí pra jantar esses dias aqui em São Paulo. Mano, você não consegue comer num restaurante qualquer. Os pratos todos custam 90, 100 reais. É. Tô falando de restaurante Pinheiros, tá, gente? Tô falando de uma Sim. realidade de classe média alta, né? E na Santa Cecília. Pô, eu preciso, no meu cardápio, eu preciso ter prato de 29, 30, entrada de 30 reais. Eu preciso... Tem pratos que são mais caros? Tem. Mas eu não vou vender prato de 100 pratas, mano. Entendeu? Porque gente rica normalmente não é interessante. Eu tô te falando isso porque convivi com alguns. Eu tenho uma enorme preguiça, porque essas pessoas que são muito ricas, e eu tô sendo generalista, tá? Tô generalizando, eu sei. Mas elas são preguiçosas, porque o dinheiro veio do papai. Eu morro de vergonha, eu morro de preguiça de playboy que tem dinheiro do papai, entendeu? E que recebe tudo no colo, que estudou na GV, e que, enfim, que vai administrar a empreiteira do papai. Morro de preguiça. Entendeu? São pessoas que não são intelectualmente interessantes, que não passaram por um perrengue. Eu acho que a fome, ela abrilhanta a vida de uma determinada forma. E eu não estou romantizando a fome, eu estou falando de uma fome metafórica. Falando daquele desejo de você mudar, desejo de você fazer seu corre. Não porque eu sei que meu pai vai morrer e vai me deixar 10 milhas. É porque tem um ponto que acho que entra aí, que assim... Se um cara que tem grana, ele arrisca um negócio e dá errado, ele tem muito fácil pra onde voltar. Sim. É muito tranquilo. Uma coisa que a gente já até conversou, né? Se eu arrisco um negócio e eu erro, cara, eu volto a morar com minha mãe num quartinho desgraçado e eu tenho uma dívida a pagar há 10 anos. Você tem mãe pra voltar, eu nem mãe tenho pra voltar. Eu então, não tenho assim, nem quartinho da mãe. É uma parada meio que assim, eu não tenho um plano B. Então tudo que eu faço, e até papos das nossas conversas assim, tudo que eu faço, ou eu sento e eu estudo muito bem estudado, Sim. eu penso 10 mil vezes, eu olho, falo assim, não, eu vou fazer A por causa de B, eu tenho pelo menos um escopo muito bem estruturado, ou eu tô fudido, né? Exatamente. O que me faz, muitas vezes, ter um pouco de alma de suicida. Porque eu vou nos meus lugares, mano, eu vou montar os bagulhos, eu monto tipo kamikaze. Kamikaze mesmo. Eu tenho essa coisa de autodestruição mesmo. Quando eu tô montando vários... Agora na Formosa não mais. Acho que é o primeiro projeto em que eu não tô all-in. Assim. Mas em quase todos os projetos que eu montei, acho que até o Love foi o último desses... Era tipo, se der errado, fudeu. Eu vou parar na rua. Tipo, teve uma época antes do Love, sei lá, isso eu não tô falando de muito tempo, 4, 5 anos, que eu atrasei a escola da minha filha. E era uma escola de R$2.200, o colégio equipe, naquela época. Eu atrasei as mensalidades da escola da minha filha, entendeu? Então é foda, porque eu sempre fui num lance meio suicida kamikaze, sabe? Meio... Vou botar tudo que eu tenho aqui, foda-se, vamos aí. Hoje não mais. Porque agora eu tô mais maduro e eu tô falando, cara, eu não quero mais viver essa vida louca. E terminando aquela pergunta da Formosa, eu não vou deixar os outros falarem, porque no mínimo eu fiz diferente. Então a Formosa, ela é um espaço de audição de vinil como eu nunca vi no mundo. E eu tô te dizendo que eu fui para 150 listening bars no mundo. Fui pro Japão, fui pra Coreia, fui pros Estados Unidos, fui pra Europa, fui pra Nova York, Chicago agora, que eu fui em alguns. Mano, eu nunca vi um igual. E essa é a pira, assim. Por que um listening bar? Porque, na verdade, não é um listening bar. Eu queria fazer Eu sempre fiz palco. Então eu tenho... O Vegas era um palco pra DJs, o Blue Note é um palco, o Cine Joy é um palco... até o Bar dos Arcos é um palco pro trabalho da Mia e pro trabalho do Teles e pro trabalho dos bartenders que ali trabalham. Por isso que está sendo considerado um dos melhores bares do mundo, né? A gente entrou agora na lista 336 dos melhores bares do mundo. Você está falando de Existem, sei lá, 5 milhões de bares no mundo. Você está na lista de 336. Eu já botei o Frank nos 50 melhores. Então, é um motivo de muita honra. Então, eu sempre gostei de palco. Acontece que o registro do artista, que a maneira mais pura desse registro é o vinil, ele sempre foi maltratado.
Porque, por exemplo, você vai para uma casa noturna, a gente não pensa em acústica. A gente pensa em som alto, decibel, 130 decibéis e foda-se, entendeu? Agora, eu queria um espaço para ouvir o registro do artista. E para isso, o que eu fiz? Eu falei, bom, vamos começar pela acústica. Porque se você tem uma ótima acústica, a tua sonorização ela não precisa ser tão high-end assim. Então, se você começar pela acústica, é 50% do caminho andado, entendeu? Eu fui trabalhar com os caras que fizeram a Sala São Paulo, né? Pomuceno fez a Sala São Paulo, Teatro Cultura Artística, Lincoln Center, Filarmônica de Berlim. Só. É o cara que fez a acústica das melhores salas de orquestra no mundo. Comecei com ele e falei, Nepomuceno, eu quero uma casa de show, só que pro registro do vinil, pro registro do artista. Eu quero montar uma casa de show pro vinil. Esse era o meu pressuposto. Porque você tinha clube e você tinha casa de... Eu já fiz clube, eu já fiz casa de show. Eu nunca fiz alguma coisa que fosse um pouco dos dois. E a Formosa é um pouco dos dois. Eu montei uma casa de show para você ouvir vinil. Então a acústica é perfeita, a sonorização é perfeita. Ainda você tem coquetelaria, tem gastronomia, num lugar que é histórico, que tem mais de 100 anos. Então é uma continuidade do meu trampo de descobrir lugares que estão abandonados em São Paulo. Mas aí eu queria criar essa inovação de fazer alguma coisa que ficasse entre a casa de show e a boate. E o bar. E a Formosa, esse espaço que empresta elementos de casa de show, de boate e de bar e restaurante. Isso que você acabou de assistir é um corte do nosso podcast sobre empreendedorismo com Facundo Guerra. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Valeu!